Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. 1 hora. Boa noite, sou a Teresa Freire, é 1 hora, tempo de atualizar a informação. A Proteção Civil registrou quase 400 ocorrências neste sábado, até às 6 da tarde, ocorrências que estão relacionadas com a situação meteorológica adversa que está a afetar o território de Portugal continental. Num ponto de situação feito em comunicado, a Proteção Civil aponta para quase 19 mil ocorrências desde o dia 1 de fevereiro. A sub-região de Coimbra continua a ser a mais afetada, seguida do Oeste e da Grande Lisboa. Desceu o número de pessoas sem eletricidade em Portugal, são agora 26 mil, é o valor apontado no mais recente balanço da E-Redes, feito em comunicado. Os clientes mais afetados pertencem às zonas que também foram mais afetadas pela depressão Christine. Nessa zona mais crítica, 16 mil pessoas não tinham ainda eletricidade às 5 da tarde de sábado. No mesmo comunicado, a E-Redes assegura que tem continuado focada em restabelecer o fornecimento de energia elétrica, em particular nestes lugares que foram mais afetados pelo mau tempo. No balanço anterior, feito na manhã de sábado, a E-Redes apontou para mais de 30 mil clientes sem energia. As Forças Armadas removeram este sábado 4 toneladas de detritos fluviais e 31 quilómetros de itinerários desobstruídos. Em comunicado, as Forças Armadas revelam que hoje realizaram ainda 31 intervenções em coberturas de habitações e fizeram mais de 170 apoios de mobilidade em áreas inundadas. O balanço feito com dados até às 6 da tarde dá conta que no terreno estiveram mais de 3 mil militares, mais de 300 viaturas, 24 máquinas de engenharia, quase 70 embarcações e 7 meios aéreos. Seguimos com o pedido da Presidente da Câmara de Alcácer do Sal ao Governo. Clarice Campos pede apoios para a comunidade piscatória que perdeu os rendimentos devido ao mau tempo. Apelo feito em declarações aos jornalistas no final de uma visita do Presidente da República ao Conselho. A autarca Clarice Campos explica que a comunidade piscatória da Carrasqueira foi muito afetada pelo temporal e devido a este mau tempo, cerca de 30 pescadores estão sem pescar há vários dias. Antes disto, na visita a Alcácer do Sal, Marcelo Rebelo de Sousa deixou uma sugestão ao Governo, que seja criado um fundo de calamidade. Defende que as vítimas da tempestade Christine não devem ser impedidas de receber apoios do Estado por terem dívidas fiscais. Era um dos critérios definidos pelo Governo em Conselho de Ministros. Marcelo Rebelo de Sousa discorda da posição do Executivo e diz que deve ser criado um regime menos pesado para os que sofreram com as tempestades. Esse aí tem que ser protegido. Aí tem havido uma preocupação de encontrar com medidas, para já imediatas, a suspensão de obrigações fiscais ou do cumprimento de obrigações fiscais, e depois tem que se ver efetivamente como é que as pessoas recuperam de forma a poderem pagar impostos. Não podem ser penalizados por isso, é isso? Não, sobretudo devem ser ajudados por aquilo que lhes aconteceu. Exatamente, não é só não ser penalizados, mas terem um regime mais favorável por causa disso. Marcelo Rebelo de Sousa insiste ainda na necessidade de criar um fundo de calamidade para as situações futuras. Há países mais avançados que criaram fundos de calamidade avultados para quando chegar uma situação dessas poderem enfrentar. Não ter de ser cada vez que sucede, vamos lá ver onde é que vamos buscar dinheiro ao Orçamento de Estado ou a fundos europeus, ou vamos buscar de emergência para resolver. É uma ideia a discutir. O Presidente da República em Alcácer do Sal, num registro captado pela SIC Notícias. Apesar do mau tempo das últimas semanas, agora há boas notícias. O nível do Tejo deve continuar a descer durante esta madrugada. Fonte da Proteção Civil diz que, embora ainda haja bastante caudal, o final da tarde foi mais tranquilo no que toca ao risco de inundação. A barragem de Castelo de Bode está a fazer descargas, mas o volume de água libertado está a ser conjugado com as barragens espanholas para garantir que o nível do Tejo continua a descer. Não são para já esperados mais problemas. Na atualidade internacional, Volodymyr Zelensky diz que a Ucrânia quer no mínimo 20 anos de garantias de segurança para assinar um acordo de paz. O presidente ucraniano esteve este sábado na Conferência de Segurança de Munique.
Além das garantias de segurança, pediu também que seja definida uma data clara para a entrada da Ucrânia na União Europeia. É o que adianta o jornal The Guardian. Na conferência de imprensa, Zelensky revelou ainda que, até agora, os Estados Unidos só ofereceram garantias de segurança até 15 anos. O ministro dos Negócios Estrangeiros reconhece que os Estados Unidos violaram o direito internacional na Venezuela e sublinha que Maduro não pode voltar ao poder. Num painel de debate sobre a segurança do continente americano, o ministro português disse que se trata de um caso delicado no panorama internacional. É evidente que o direito internacional foi violado, mas a forma de reintegrar, de restaurar o direito internacional não é trazer Maduro de volta. Isto significa que o problema não é tão preto no branco como as pessoas normalmente dizem. Caso contrário, diz-se-ia que para restaurar a integridade do direito internacional, o antigo presidente deveria voltar a assumir a presidência. E ninguém diz isso. The former president should become president again. And nobody says that. Paulo Rangel, que sublinha que Portugal nunca reconheceu a eleição de Maduro como presidente da Venezuela. Afirma que o mais importante agora é que haja uma transição democrática no país. Também na Conferência de Segurança de Munique, o primeiro-ministro espanhol pede que as potências internacionais impeçam uma nova corrida ao armamento. Pedro Sánchez diz mesmo que isso seria um erro histórico, que não deve ser repetido. Foi a mensagem que deixou no discurso da Conferência de Segurança de Munique. Pede que estes países interrompam o rearmamento nuclear, se sentem à mesa das negociações e assinem um novo acordo para limitar o número de armas nucleares estratégicas. Pedro Sánchez diz ainda que a Europa deve ter como prioridade o reforço das capacidades de defesa. A Arábia Saudita afirma que precisa de ver o fim real do conflito na faixa de Gaza antes de se comprometer com a reconstrução do território. A informação foi avançada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros saudita ao jornal Haaretz. Explica que a Arábia Saudita apoia totalmente o plano de paz e o Conselho de Paz, mas que é preciso ver um fim real do conflito. Isso significa que tem de haver clareza sobre quando é que Israel se vai retirar, quando é que o Hamas vai ser desarmado, quando é que toda a gente vai cumprir com os 20 pontos do plano. O ministro saudita referiu ainda que os Estados Unidos estão a trabalhar nisso e acrescenta que vai haver mais uma reunião com os Estados Unidos, marcada para dia 19 de fevereiro. Acredita que a partir dessa reunião pode ser tratado o caminho da reconstrução. É o ponto final do Jornal da Uma. A informação regressa pela 1h30.